Você já se sentiu preso em uma rotina de luta constante? Acorda todos os dias com um peso no peito, contas para pagar, medo do amanhã e aquela pergunta silenciosa no fundo da alma: será que a minha vida vai ser sempre assim? E se eu te dissesse que essa escassez que você vive não é o plano de Deus para você? E se a realidade que você enxerga hoje for apenas uma sombra do que você realmente foi criado para viver? Pare por um momento. Respire fundo. Sinta com o coração essa verdade. Você foi criado para prosperar. Desde o início, Deus te formou com amor, propósito e abundância. Olhe ao redor. O universo inteiro transborda prosperidade. As árvores frutificam sem esforço. Os rios não pedem permissão para correr. O sol não negocia sua luz. Tudo o que Deus criou, Ele criou para florescer. Por que com você seria diferente? Você carrega dentro de si a centelha divina, o sopro da criação. Mas ao longo da vida, o sistema, as dores, os traumas e as vozes negativas tentaram te convencer do contrário. Disseram que você não é suficiente. Disseram que dinheiro é pecado. Disseram que Deus quer te testar com sofrimento. Mas Deus nunca disse isso. O que Ele diz é: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse é o verdadeiro plano. Mas para acessá-lo, é preciso despertar. Despertar de uma cultura de escassez. Despertar da prisão mental que faz você se contentar com pouco. Despertar da crença de que ser pobre é ser mais espiritual. Jesus não exaltou a pobreza. Ele exaltou a fé. A fé que move montanhas, a fé que transforma realidades. A fé que acredita, mesmo quando tudo parece impossível. Você está aqui hoje ouvindo essas palavras por um motivo. Deus está te chamando de volta ao plano original. Não um plano de sofrimento e escassez, mas de vida plena, abundante e significativa. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque uma semente está sendo plantada. E essa semente se chama esperança. A partir de hoje, você não vai mais olhar para a vida como alguém que está à margem. Você vai olhar como alguém que tem herança espiritual. Você vai se lembrar de quem você é, filho do Criador do ouro e da prata. E se o Pai é dono de tudo, por que você viveria como se não tivesse nada? Hoje, um novo ciclo começa. O ciclo do despertar. O ciclo da verdade. O ciclo da prosperidade que nasce primeiro dentro e depois floresce fora. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o renascimento da sua fé na abundância divina. Você já se perguntou de onde vem essa voz que diz que você não pode? Essa voz sussurrando que não é para você, que não adianta tentar, que prosperar é só para alguns? Ela não nasceu com você. Ela foi ensinada, implantada, programada. Desde cedo te disseram: dinheiro não nasce em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Deus dá asa, mas não faz você voar. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Rico não entra no céu. Essas frases foram entrando na sua mente como sementes de medo. E onde o medo habita, a fé enfraquece. Você cresceu cercado de escassez, ouvindo que ser humilde era aceitar pouco, que desejar mais era ganância e que prosperidade era algo quase proibido para quem ama a Deus. Mas pare e pense, que Deus é esse que te criaria para sofrer? Um pai, o que ama, nega o alimento aos filhos? Ou será que fomos nós que confundimos humildade com resignação, fé com conformismo? A escassez não é natural. Ela é ensinada, ela começa na mente, se instala no coração e se manifesta na vida. E sabe qual o maior segredo que poucos te contaram? Você não é pobre, você está condicionado à pobreza. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi implantado
pode ser removido. A escassez é como uma sombra que cobre a luz da sua verdadeira identidade. E essa identidade é divina, é espiritual, é abundante. Lá no fundo da sua alma, você sente que nasceu para mais, sente que algo está errado. Nesse sistema que glorifica o esforço sem recompensa, o sofrimento como virtude e a pobreza como destino sagrado. Não se culpe por ter acreditado nessas mentiras. Todos nós fomos ensinados assim. Mas agora você está despertando, e o despertar é o primeiro passo da libertação. Libertar-se da ideia de que não é digno. Libertar-se da culpa por querer crescer. Libertar-se do medo de prosperar. Sim, o medo de prosperar é real. É aquele pensamento escondido que diz: se eu crescer, serei criticado. Se eu tiver muito, vão me invejar. Se eu mudar, talvez perca quem está comigo hoje. Mas prosperar não te afasta das pessoas certas. Prosperar te aproxima do seu propósito. Te conecta com o divino. Te permite servir mais, doar mais, amar mais. A verdadeira prosperidade não é egoísta. Ela transborda, ela cura, ela inspira. E hoje, ao reconhecer a origem da sua escassez, você dá um passo gigantesco rumo à cura. Porque a raiz já foi identificada, e onde há consciência, há transformação. Você não é vítima, você é um co-criador. Você não é pequeno, você é filho do Altíssimo. E agora que sabe disso, como poderia continuar vivendo como se fosse menor? Respire. Sinta essa verdade entrando em cada célula do seu ser. Você está se libertando. E uma nova vida está nascendo dentro de você. Agora que você despertou, agora que você enxergou a raiz da escassez, você não pode mais voltar a dormir. Chegou o momento da reprogramação, da reconstrução, de reescrever com a tinta da verdade as páginas da sua história. Tudo o que você acreditava sobre quem você é, sobre o que pode ou não alcançar, precisa ser questionado e substituído, não com qualquer ideia bonita, mas com a verdade eterna do Espírito. Você não é o que disseram, você é o que Deus declarou. E o que Deus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse sobrevivência, ele não disse escassez, ele disse abundância. Reprogramar sua mente é começar a viver como se essa promessa já fosse real. É parar de orar com medo e começar a declarar com fé. É deixar de pedir como mendigo e começar a agir como herdeiro. Você já se sentiu preso em uma rotina de luta constante? Acorda todos os dias com um peso no peito, contas para pagar, medo do amanhã e aquela pergunta silenciosa no fundo da alma: será que a minha vida vai ser sempre assim? E se eu te dissesse que essa escassez que você vive não é o plano de Deus para você? E se a realidade que você enxerga hoje for apenas uma sombra do que você realmente foi criado para viver? Pare por um momento. Respire fundo. Sinta com o coração essa verdade. Você foi criado para prosperar. Desde o início, Deus te formou com amor, propósito e abundância. Olhe ao redor. O universo inteiro transborda prosperidade. As árvores frutificam sem esforço. Os rios não pedem permissão para correr. O sol não negocia sua luz. Tudo o que Deus criou, Ele criou para florescer. Por que com você seria diferente? Você carrega dentro de si a centelha divina, o sopro da criação. Mas ao longo da vida, o sistema, as dores, os traumas e as vozes negativas tentaram te convencer do contrário. Disseram que você não é suficiente. Disseram que dinheiro é pecado. Disseram que Deus quer te testar com sofrimento. Mas Deus nunca disse isso. O que Ele diz é: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse é o verdadeiro plano. Mas para acessá-lo, é preciso despertar.
despertar de uma cultura de escassez, despertar da prisão mental que faz você se contentar com pouco, despertar da crença de que ser pobre é ser mais espiritual. Jesus não exaltou a pobreza, ele exaltou a fé que move montanhas, a fé que transforma realidades, a fé que acredita mesmo quando tudo parece impossível. Você está aqui hoje ouvindo essas palavras por um motivo. Deus está te chamando de volta ao plano original. Não um plano de sofrimento e escassez, mas de vida plena, abundante e significativa. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque uma semente está sendo plantada. E essa semente se chama esperança. A partir de hoje, você não vai mais olhar para a vida como alguém que está à margem. Você vai olhar como alguém que tem herança espiritual. Você vai se lembrar de quem você é, filho do Criador do ouro e da prata. E se o Pai é dono de tudo, por que você viveria como se não tivesse nada? Hoje, um novo ciclo começa. O ciclo do despertar, o ciclo da verdade, o ciclo da prosperidade que nasce primeiro dentro e depois floresce fora. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o renascimento da sua fé na abundância divina. Você já se perguntou, de onde vem essa voz que diz que você não pode? Essa voz sussurrando que não é para você, que não adianta tentar, que prosperar é só para alguns, ela não nasceu com você. Ela foi ensinada, implantada, programada. Desde cedo te disseram, dinheiro não nasce em árvore. Quem nasce, pobre morre pobre. Deus dá asa, mas não faz você voar. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Rico não entra no céu. Essas frases foram entrando na sua mente como sementes de medo. E onde o medo habita, a fé enfraquece. Você cresceu cercado de escassez, ouvindo que ser humilde era aceitar pouco, que desejar mais era ganância e que prosperidade era algo quase proibido para quem ama a Deus. Mas pare e pense, que Deus é esse que te criaria para sofrer? Um pai. O que ama nega o alimento aos filhos? Ou será que fomos nós que confundimos humildade com resignação, fé com conformismo? A escassez não é natural. Ela é ensinada. Ela começa na mente, se instala no coração e se manifesta na vida. E sabe qual o maior segredo que poucos te contaram? Você não é pobre. Você está condicionado à pobreza. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo que foi implantado pode ser removido. A escassez é como uma sombra que cobre a luz da sua verdadeira identidade. E essa identidade é divina, é espiritual, é abundante. Lá no fundo da sua alma, você sente que nasceu para mais. Sente que algo está errado. Nesse sistema que glorifica o esforço sem recompensa, o sofrimento como virtude e a pobreza como destino sagrado. Não se culpe por ter acreditado nessas mentiras. Todos nós fomos ensinados assim. Mas agora você está despertando. E o despertar é o primeiro passo da libertação. Libertar-se da ideia de que não é digno. Libertar-se da culpa por querer crescer. Libertar-se do medo de prosperar. Sim, o medo de prosperar é real. É aquele pensamento escondido que diz, se eu crescer, serei criticado. Se eu tiver muito, vão me invejar. Se eu mudar, talvez perca quem está comigo hoje. Mas prosperar não te afasta das pessoas certas. Prosperar te aproxima do seu propósito. Te conecta com o divino. Te permite servir mais, doar mais, amar mais. A verdadeira prosperidade não é egoísta. Ela transborda, ela cura, ela inspira. E hoje, ao reconhecer a origem da sua escassez, você dá um passo gigantesco rumo à cura, porque a raiz já foi identificada. E onde há consciência, há transformação. Você não é vítima, você é um co-criador.
Você não é pequeno, você é filho do Altíssimo. E agora que sabe disso, como poderia continuar vivendo como se fosse menor? Respire. Sinta essa verdade entrando em cada célula do seu ser. Você está se libertando e uma nova vida está nascendo dentro de você. Agora que você despertou, agora que você enxergou a raiz da escassez, você não pode mais voltar a dormir. Chegou o momento da reprogramação, da reconstrução, de reescrever com a tinta da verdade as páginas da sua história. Tudo o que você acreditava sobre quem você é, sobre o que pode ou não alcançar, precisa ser questionado e substituído, não com qualquer ideia bonita, mas com a verdade eterna do Espírito. Você não é o que disseram, você é o que Deus declarou. E o que Deus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse sobrevivência, ele não disse escassez, ele disse abundância. Reprogramar sua mente é começar a viver como se essa promessa já fosse real. É parar de orar com medo e começar a declarar com fé. É deixar de pedir como mendigo e começar a agir como herdeiro.